Murilo, uma pergunta pessoal aqui. Eu o tempo todo tento aprovar coisas diferentes aí da produtora para alguns clientes, mas eu não consigo. O que você me considera? O que você me recomenda? Continua tentando. Agora falando sério, né? Talvez a coisa mais difícil não seja ter uma boa ideia. Talvez a coisa mais difícil seja aprovar a boa ideia. E estou escrevendo meu novo livro, e eu conto exatamente a história que aconteceu comigo numa palestra. Eu tinha acabado de lançar um comercial do Siena, se não me engano era o Siena, que estava com um sistema novo chamado Follow Me Home. Hoje todo carro tem, mas carros brasileiros nenhum tinha essa coisa de você desligar o motor e o farol continuar aceso. Sabe aquele tempinho que você sai da garagem, que a garagem está escura? Farol aceso significa dizer que você consegue sair ainda 30 segundos, 1 minuto, antes dele apagar. Normal hoje, estamos falando de 98, 99, isso era uma novidade enorme. E aí, fizemos um comercial, o comercial falava de uma questão sexual, do cara que na cama broxava e que a mulher brincava com ele, olha, faça funcionar, né? E era para ali, final do século XX, olha, nós já estamos no século XXI, né? No finalzinho ali, virado de século, ainda era um tabu. Ainda é tabu hoje, imagina, naquela época. E aí, depois de passar o comercial, estou lá fazendo a palestra, de repente uma mulher pega e fala, ó, Murilo, estamos vendo aí os seus comerciais, vários deles, esse aí me impressionou, vários deles são ousados, são ideias difíceis de serem aprovadas. Como é que você consegue aprovar com tanta frequência essas ideias? E eu lembro que eu respondi o seguinte, olha, toda vez que eu vou falar com o meu chefe, eu lembro que eu estou na Fiat e que a Fiat é italiana. Só que a Fiat é italiana, mas ela não é a máfia. E toda vez eu lembro que, olha, se fosse na máfia e eu contasse alguma coisa ou fizesse alguma coisa que as pessoas não gostassem, o risco era eu ser assassinado, eu morrer. Só que a Fiat não é. Então o maior risco numa empresa é você ser demitido. E se for demitido, a gente arranja outro emprego. Tão simples quanto isso. Então eu ia lá e arriscava. E normalmente eu conseguia aprovar. E é legal de entender que é o seguinte, não adianta você ter uma boa ideia, e o meu livro vai falar sobre isso, não adianta você ter a boa ideia, apresentar e achar que as pessoas vão falar, ok, só porque você chegou lá e apresentou a boa ideia. Por algumas razões. Primeiro, para você fazer isso, você tem que ter um histórico de boas ideias que dão resultado. E normalmente tem um certo momento de inércia do começo que você tem que ter boas ideias que precisam ser aprovadas para darem resultado, para aí as próximas boas ideias serem mais fáceis de aprovar. Então, qual que é o segredo, qual que é o mistério, qual que é a dica para aprovar boas ideias ousadas quando a gente está começando? É que a gente já pense como quem vai aprovar. A gente pense em quais que são as objeções que quem vai aprovar vai ter e já leve a solução, a resposta para que ela possa falar, puxa vida, gostei, está aprovado. Então, o segredo todo do trabalho é você pegar, levar uma boa ideia, levar junto as respostas para as objeções da sua boa ideia, porque aí a pessoa que está na função de aprovação, ela relaxa e ela vê que o risco existe, mas é um risco calculado. Então, de novo, como é que você faz? Continua tendo as boas ideias,
levando as boas ideias, mas principalmente entendendo como é que você vai argumentar para que o seu cliente aprove aquilo que vai mudar a história dele no futuro.